Estamos de volta e começou nesse final de semana a Champions League de Guarulhos, o campeonato organizado pelo nosso amigo Rodrigão, que incentiva o esporte aqui na nossa cidade. Eu vou dar para vocês os resultados dessa primeira rodada que aconteceu no dia 31 de julho. Olha só. Nova União venceu o Ceasa por 1-0, Vitorcense e São Cristóvão ficaram no 0-0, União Nacional venceu o Penharol por 1-0, Bom Sucesso 1, Alvorada do Eldorado 1, Alvorada venceu por 1-0 Barcelona, aí já é outro Alvorada, Boca do Mato 5-2 da Chapecoense, olha, um jogo de 7 gols. 7 gols. Santo Amaro 3, Fanfarrão 1, Ajax venceu o Manchester City, embolou, o Manchester City por 3-0, Santa Clara empatou com o Vila América em 1-1 e o São José perdeu para Unidos do Santa Rosa. Unidos do Santa Rosa fez 6 gols e o São José 2 gols. Então, ó, 2 jogos com muitos gols. 8 gols, hein? São José 2, Unidos de Santa Rosa 6, 8 gols. E o outro jogo foi o Boca do Mato contra a Chapecoense, um jogo de 7 gols. Então você já sabe que a partir de agora, toda terça-feira, aqui no Esporte Total, a gente traz todas as novidades da Champions League de Guarulhos. Um abraço para o nosso amigo Rodrigão, que está sempre ligado aqui no Esporte Total. E muito obrigada pelas informações que você sempre manda pra gente, viu? E podem mandar também pelo WhatsApp, podem mandar também as fotos, né, do jogo. Ah, com certeza. E lembrando que na terça-feira que vem, o Rodrigão vai estar aqui no nosso estúdio para falar da Champions League de Guarulhos. Um abraço para o Serjão também, né, está sempre acompanhando lá no Pai Bola. Isso é muito legal. É isso aí, velhinho. Um abraço pra você. Estamos com saudade, viu? Essa do velhinho é forte demais, né? Mas essa Amanda é triste. Ai, milonga. Vamos mudar de assunto, viu? As atletas de Campos, Lara Teixeira e Maria Eduarda Micucci, entraram na Vila Olímpica na tarde de ontem com a Seleção Brasileira de Nado Sincronizado. Lara é capitã da equipe nacional e vai disputar sua 3ª Olimpíadas, enquanto Duda compete no dueto e estreia nos Jogos Olímpicos. Duda, inclusive, carregou a tocha olímpica aqui em Campos no último domingo, ao lado da companheira de dueto, Luísa Borges. Atletas da nossa cidade, que muitas vezes a gente nem sabe que são daqui. Olha, uma que já participou de 3 Olimpíadas e outra que estreia nessa. A gente fica, é claro, na torcida por vocês. A gente está sempre aqui apoiando e incentivando os atletas da nossa cidade. Eu sempre digo isso, que é como diz, santo de casa não faz milagre, né? Os mais velhos diziam isso, que você vê uma Lara Teixeira no Rio de Janeiro, nas praias do Rio, em todo lugar, com certeza ela é reconhecida, dá até autógrafos. Aqui em Campos, se passar na rua aqui, ninguém sabe quem é. Ninguém reconhece. É verdade. Essa é verdade. E falando de Olimpíada, Amanda, ontem, imagina você que desapareceu, sumiu um container que veio com o material para a análise das denúncias de provas, com as provas, né, de doping. Com todo o material, era tipo um laboratório, mas com tudo que é, em quantidade de material, sumiu esse coisa, não pode, agora estão apelando, o COB está apelando para a CBF para ceder algum material para esses exames, porque do futebol, especificamente para o futebol. Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Olha só, notícia fresquinha que chegou aqui agora, viu? As oitavas de final da Copa do Brasil reservaram 2 clássicos entre paulistas e cariocas. Corinthians e Fluminense e Santos e Vasco. Eu tô aqui com a tabela, Fabinho, você fecha aqui pra mim, por favor? Fecha aqui pra mim, ó, vê se dá pro pessoal de casa ver. Essa é a tabela das oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo e Juventude, Corinthians e Fluminense, Santos e Vasco, Palmeiras e Botafogo da Paraíba. Grêmio joga com Atlético Paranaense, Internacional e Fortaleza, Cruzeiro e Botafogo, Atlético Mineiro e Ponte Preta. Essa aqui é a tabela das oitavas de final da Copa do Brasil. O Fabinho feliz da vida porque o São Paulo dele vai pegar o Juventude de Caxias do Sul no mata-mata. Acho que quem mais se deu bem no final da história, né? O Vasco vai pegar o Santos, uma parada. O Fluminense vai pegar o Corinthians. Eu acho que o São Paulo se deu bem nessa parece que o Flamengo ou o Botafogo que pega o Palmeiras. O Flamengo não está na Copa do Brasil. Não está, foi eliminado já. O Botafogo pega, o Botafogo da Paraíba pega o Palmeiras. E o nosso Botafogo daqui, o Botafogo do Léo. Gente, vocês são demais. Olha só. O Botafogo do Léo pega o Cruzeiro, que a gente sabe que veio numa péssima fase no Campeonato Brasileiro. Então, de repente, pode ser um jogo bacana aí pro Botafogo. Agora, Vasco e Fluminense pegaram o Pauleiro. Pegaram o Pauleiro pela frente. Corinthians e Santos,
Campos, Corinthians líder do Campeonato Brasileiro, a coisa não vai ser muito fácil pro Fluminense não, né, Milão? O Fluminense não vai não. Agora vamos ver o São Paulo, que é novidade do São Paulo também, que a expectativa da torcida é com relação ao treinador, porque o Bausa, né, ele saiu ontem, deixou o clube, depois de uma temporada aí, 40 e tantos jogos pelo São Paulo, ele acabou indo dirigir a seleção da Argentina. Foi contratado ontem para isso. E era o sonho da vida dele. É isso aí. E a gente fica na torcida, é claro. É sempre bom a gente ver bons profissionais conquistando seu espaço. Independente de serem brasileiros, argentinos, americanos, e ele alemães. conseguiu mesmo depois do São Paulo um pouco desmontado, vários jogadores vendidos, negociados, ele conseguiu manter ali, e tanto que ele era aplaudido pela torcida, né? É isso aí, olha só. Apesar de o kart ser uma modalidade esportiva pouco difundida em Macaé e não haver kartódromos para treinos, atletas macaenses vêm se esforçando e se destacando em competições. Entre os exemplos está o macaense Lucas Carvalho, de apenas 13 anos. A gente está vendo aqui a foto dele. Ele conquistou de forma brilhante o pódio no 51º brasileiro de kart na categoria Júnior, em grande corrida de recuperação e em seu ano de estreia na categoria. Fica aí o nosso parabéns. A gente sabe a Terceira Via TV passa em Macaé e Rio das Ostras, então a gente está sempre cobrindo o esporte, não só aqui de Campos, como também dessas regiões aí. E é sempre bom a gente falar de atletas que vêm se destacando, ainda mais um menino de 13 anos. E eles mandam sempre, essas cidades aí, São João da Barra, Macaé, São Francisco, mandam fotos, mandam, né, notícias, Quissamã e tudo mais. Agora, falou em kart, eu não posso deixar de lembrar, não é? Evidentemente que a Amanda, né? A Amanda ainda é uma criança, né? Mas nos anos de 1970 e tantos, quase 1980, aconteceu aqui em Campos um movimento kartista, filiado à Federação, né, de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro, com duas categorias, categoria A e categoria B, com movimento na Praça Zeredo Coutinho, ali perto do Senai, tinha jornal aqui em Campos, o Particis, inclusive, participando, chamava Encarte, o jornal Notícia, e vinha dentro, com tudo sobre o movimento kartista, e movimentava muito. Depois foi se desfazendo e tudo como mais. Muitos esportes na nossa cidade, né, inclusive, para você ter uma ideia, dentro do hipódromo, de saudosa memória também, Campos que já teve, o hipódromo Linneu de Paula Machado, cujas corridas de cavalos eram transmitidas para o Brasil e para fora, ali dentro, no oval, estava sendo construída uma pista de kart, inclusive com as máquinas já tinham feito o traçado e tudo mais. Infelizmente não temos mais, mas eu acho que poderia, sim, alguém se movimentar e voltar o movimento kartista aqui em Campos. Vamos mudar o slogan da nossa cidade, Campos, minha cidade, minha saudade. Faz favor, eu faço questão de cumprimentar você. Você aqui, muito obrigada, tá vendo? Milão. Faz na hora. É muito pesar que a gente fala isso, viu? É verdade. Campos é a cidade do já foi. Já foi. Teve. Perfeitamente. Concordo com você. A gente espera que isso mude quanto antes. E se quiserem, é só falar, porque nós vamos enumerar aqui as coisas que Campos já teve e que deixaram saudade e não tem mais. Tem esporte para essa lista, viu? Meu Deus do céu. Competições de remo, basquete. Vamos parar por aqui. Exatamente. Até porque o nosso tempo está acabando, senão a gente vai ficar aqui, ó. Campos já disputou o estadual de vôlei. Nem tem mais time de vôlei. Tem mais nem time de vôlei. Ó. A gente vai embora amanhã, 1h30 estaremos aqui e com muita tristeza que a gente fala que Campos é a cidade da saudade, mas é com muita esperança que a gente entende que isso pode mudar e que a gente acredita sim que a coisa vai ser revertida. E que só vai depender de vocês. Afinal de contas, esse ano é ano de eleição. Então, com certeza. Querido telespectador, põe a cabeça para funcionar. Até amanhã, 1h30. Abraço, até amanhã.